Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre os répteis. E aqui nós temos dois exemplares de répteis. Estamos observando aqui cobras, jacarés, tartarugas e as iguanas, que são répteis. A palavra reptar significa rastejar. Alguns dos répteis vivem no meio aquático e outros no ambiente terrestre, porém estão adaptados para viver no ambiente terrestre. Daí eles apresentam a pele seca e impermeável, a presença de queratina na pele, pele recoberta por escamas no caso de cobras e lagartos e recoberta por placas no caso dos jacarés e crocodilos. E as tartarugas, cágados, eles apresentam a pele recoberta por carapaças. Em relação à nutrição e excreção, esses animais eles possuem mandíbulas com dentes pequenos, né, dentes e músculos também para fazer o processo de mastigação. Rins, eles usam menos água para eliminar as toxinas, daí é uma característica para eles conseguirem viver no ambiente terrestre. A urina é pastosa, uma característica que favoreceu a adaptação a essa vida terrestre. Todas as estruturas são impermeabilizadas por queratina, como a gente já comentou, e esses animais são ectotérmicos, quer dizer que a temperatura corpórea deles varia de acordo com a temperatura ambiental. Também alguns autores consideram como pecilotérmicos, que é a mesma coisa. Eles estão bem protegidos contra a desidratação, podendo até mesmo sobreviver em desertos. E eles fazem parte do grupo dos tetrápodas ou tetrápodes, que são animais que têm membros locomotores para poder locomover no ambiente terrestre. Em relação à respiração, eles não apresentam as trocas gasosas pela pele. Os pulmões possuem dobras internas que aumentam a superfície de contato com o ar e não possuem problemas como a desidratação, né? Então, quer dizer, como eles não fazem as trocas gasosas pela pele e o pulmão ele tem uma certa elasticidade muito maior do que aparecia lá nos anfíbios, não há aqui a respiração cutânea. Esse é um fator que evidencia a conquista definitiva do ambiente terrestre pelos répteis. Circulação deles é uma circulação fechada. Quando tem coração e vasos sanguíneos, circulação fechada. Dupla, o sangue passa 2 vezes pelo coração para completar uma circulação. E a circulação é incompleta. Sangue venoso mistura-se com o sangue arterial. Eles apresentam 2 átrios e 1 ventrículo. O sangue venoso vai para os pulmões e o sangue arterial vai para o corpo. Nos crocodilos, há a mistura do sangue venoso e arterial por meio do orifício denominado forame de Paniza. Então aqui, no caso dos crocodilianos, já começa a aparecer um coração com 4 cavidades, porém tem um orifício que ainda faz a comunicação interventricular. Então, mesmo assim, o sangue venoso continua misturando com o sangue arterial. No caso da reprodução, esses animais, eles têm uma fecundação interna e a presença do ovo com casca faz com que eles possam colocar os ovos no ambiente, ele não tem a desidratação, ele mantém a sobrevida desse indivíduo, né, dessas espécies. Aqui nós estamos mostrando ovos de cobra eclodindo, a cobrinha que está saindo aqui, ovos de tartaruga e ovos de jacaré. Em relação aos anexos embrionários, eles apresentam o córium, o âmnion e as reservas nutritivas, que é o saco vitelínico, né? Membrana de revestimento e proteção da gema, que é o córium. O âmnion, que é a bolsa de água para proteção do embrião.
E as reservas nutritivas que aparecem no saco vitelínico, a clara e a gema, que é utilizada como comida na alimentação do embrião. Os jabutis, que a maioria deles são herbívoros, com carapaça óssea coberta de queratina. As tartarugas vivem no ambiente aquático, os jabutis no ambiente terrestre e os cágados no ambiente dulcícola, aquático de água doce. Os crocodilianos, nós temos os crocodilos e jacarés, que são animais que têm um focinho longo e estreito, normalmente mais de 5 metros de comprimento, aparecem na América do Norte, América do Sul, África, Ásia, Índia e Áustria. Aqui falando um pouquinho sobre os jacarés. Os jacarés têm um focinho mais largo, curto e arredondado. Jacaré no Brasil a gente tem o jacaré de papo amarelo, o jacaré-açu, o jacaré do Pantanal. E existem os gaviais, que são crocodilianos com focinho mais longo e fino, repleto de dentes. O corpo é coberto por escamas. Isto são características dos crocodilianos. E a classe dos escamados: os lagartos, a lagartixa, o camaleão, as cobras, o dragão de Komodo, as iguanas. A maioria alimentam-se de insetos. Alguns são herbívoros, outros comem ovos, aves e mamíferos. Novamente, os escamados, né? Aqui a gente está vendo as serpentes. As cobras são muito importantes para manter o equilíbrio ecológico, porque elas alimentam-se de roedores, apresentam um veneno que é muito utilizado tanto para produzir o soro antiofídico, quanto também para produzir alguns remédios para diminuir a pressão arterial. Todas as cobras são carnívoras. Dentes não são usados na mastigação, eles servem apenas para segurar a presa e, em algumas vezes, inocular o veneno. Algumas espécies possuem glândulas produtoras de veneno, que inoculam o veneno através dos dentes, e nem todas as espécies são perigosas ao ser humano.